Olá, boa tarde, meus amores. Vamos iniciar a correção das atividades de filosofia, ok? Desejo uma tarde maravilhosa para todos. E, como vocês perceberam, nós iniciamos um capítulo novo, Natureza e Cultura, onde vai falar o mundo humano dos símbolos. Vamos falar da linguagem, a maneira como nos expressamos, né? A diferença entre a linguagem humana e a linguagem dos animais. Vamos falar da questão da herança da cultura matrilinear e vamos estar também comentando sobre aculturação e transcendência. Vamos lá. Na primeira questão, temos a seguinte pergunta: quando falamos de uma cultura que somente a ascendência materna é considerada válida para a transmissão dos privilégios, estamos falando da cultura? E aí nós temos é, duas palavras onde nós devemos deixar em destaque: ascendência materna, né? O que é uma ascendência? O que é você é, as, ascendência? É o que você vai transmitir para o outro, né? O que você vai herdar. E é essa ascendência materna. Materna significa o quê? Vem de mãe. Nós vivemos em uma sociedade patriarcal, né? Onde desde os primórdios nós tínhamos o pai como aquele que era o provedor do lar. E nessa nova sociedade nós vamos ter o quê? Muitas famílias, formas de famílias diferenciadas, e aí nós vamos ter uma ascendência materna, que é o que? A herança materna. Então, quando nós falamos de herança materna, nós falamos de que tipo de cultura? A paternal, onde o pai é o provedor, a positivista, a determinista, a matrilinear ou a iluminista. Nós estamos falando da cultura matrilinear, né? Que matrilinear, matri significa materno, né? Então a gente observa, quem não leu, né? Você pode dar uma averiguada na página 36, que temos a definição da palavra matrilinear, que significa sistema de filiação e de organização social no qual só a ascendência materna é considerada para a transmissão do nome, dos privilégios, da condição de pertencer a um clã ou a uma classe, né? Que a classe social também ela vai ser muito importante nessa ascendência materna. Vamos para a segunda questão. Na segunda questão, eu pedia para você dar o significado de transcendente e de aculturação. O que é que significa transcender? Né? Essa transcendência, transcendente, transcendência humana. Né? A transcendência humana é o ato de você superar. Então, o significado de transcendente é o ato de superar ou ir além. Ou seja, quando você supera os seus limites, quando você supera um medo, um obstáculo grande na sua vida, não é um ato de transcender, não é uma transcendência. E quando nós falamos de aculturação, nós estamos nos apropriando, não é, uma maneira diferente de cultura. Na página 37 nós tínhamos uma definição perfeita, que ele fala sobre o processo por meio do qual cada indivíduo aprende desde a infância a cultura da sociedade em que vive. Ou seja, a cultura é o que? É me apropriar da minha própria cultura. Então, quando você se apropria da sua cultura, você valoriza, você conhece, você sabe de onde você veio, você sabe quais são os costumes. E quando você visita culturas diferentes, você pode passar isso, né? É uma forma de conhecimento também que você vai estar repassando para os demais. Terceira questão. Mencione os tipos de teorias que irão surgir que se ocuparam de estudar os diferentes tipos de cultura, nos mais variados aspectos. E aí, quando nós estudamos diferentes tipos de cultura, a gente observa o quê? Que você vai se apropriar de culturas na questão musical, na questão da vestimenta, na questão da dança,
né, na questão dos costumes do dia a dia, a questão da oratória, que é a fala. Várias culturas, eles têm é, as suas gírias, a sua maneira de se vestir. E aí a pergunta é, quais são os tipos de teoria que vão surgir? Nós sabemos que para que fosse necessário surgir esses outros tipos, são necessários o quê? Muitos estudos, muita teoria, muita informação. E aí nós vamos ver que vai surgir a antropologia científica, a etnologia e a etologia, que vai trabalhar com culturas diferenciadas. Essas culturas diferenciadas, como elas vão surgir, né? Filósofos e sociólogos, antropólogos principalmente, eles vão estar visitando culturas diferenciadas e assim se apropriando de como essas culturas surgem, como elas tornam-se diferentes e específicas em cada local, em cada país, em cada cidade, em cada comunidade, ok? Quarta questão: diferencia a linguagem dos animais da linguagem utilizada por nós seres humanos. Eu deixei específico na página 37. Nós sabemos que o ser humano ele tem uma linguagem diferenciada do animal, né? Que nós seres humanos temos o dom da oratória, que é a fala. Nós podemos nos expressar, nós podemos dizer se nós gostamos, se nós não gostamos, podemos expressar a nossa opinião, podemos expressar a nossa opinião na maneira de vestir, na maneira do cabelo, do corte de cabelo, dos acessórios. Já os animais não, eles se expressam de uma maneira diferente em cada grupo. Na página 37 nós temos um exemplo das abelhas, né, que elas têm uma dança específica para mostrar para as demais onde elas colhem o pólen. Nós temos os macacos e os cães, né, que eles são mais complexos. Por quê? Porque nós temos cães que são adestrados, que eles entendem o próprio dono. Nós temos raças de cães que eles são específicos, né, só para acompanhar pessoas que têm problemas de visão, que são aqueles cães que são adestrados para acompanhar cegos. E eles têm um vínculo muito forte com o dono. Então, qual é essa diferença? A linguagem dos animais não é a língua que ele fala, é a maneira como ele expressa o sentimento. E a linguagem de nós seres humanos? Vamos lá. A linguagem dos animais. Os animais expressam seus sentimentos de diversas formas, como dança, alegria, tristeza, raiva, né? E quando a gente observa o humano, a representação ela vem muito também da maneira simbólica, que nós podemos levar a nossa experiência de vida, a maneira como você se adequa a uma cultura diferente, quando você viaja, quando você conhece pessoas diferentes. Então, essa linguagem, né, dos animais, a dança ela se adequa muito à questão das abelhas, né? Raiva, ela se adequa muito aos cães, né? Que quando ele vê o seu dono sendo atacado, a maneira que ele tem é de avançar no outro, né? Quem está atacando. Então, linguagem animal, ela é expressada de diversas formas. E a linguagem humana, ela vem como símbolo, traz como principal experiência as experiências de vida, as experiências que nós passamos no decorrer do dia, no decorrer da vida. Quinta questão. Leia o trecho de Theodor Adorno e Max Horkheimer na página 39 e mencione o significado de recognição e compulsão. Compulsão, né, nós já vimos, é um assunto muito comentado, né, principalmente entre os adolescentes. Nós temos pessoas que elas têm uma compulsão por comprar, uma compulsão por comer, ou seja, aí a gente, como é uma palavra que a gente ouve muito, a gente já observa o quê? Que o significado dela é tendência irresistível de realizar determinado ato, ou seja, você não se controla. Então, quem tem uma compulsão por comida não se controla. E a questão da recognição. A recognição significa reconhecer, né? O
reconhecimento de uma coisa ou uma pessoa. Então, nós temos aí as duas definições. Recognição é reconhecer, e a compulsão é aquela tendência irresistível, ou seja, pessoas que se endividam demais, sabe que não pode comprar, mas ela tem uma compulsão por compras, então elas compram. Tem pessoas que sabem que não pode estar comendo muito porque já está acima do peso, mas tem uma compulsão por comida. Então come até saciar o desejo. Então essa compulsão é uma tendência irresistível, você não consegue resistir, ok? Segue agora as atividades desta semana. São a questão 1, 2 e 3 das páginas 42 e 43, ok? Onde vocês terão como pesquisa esse capítulo 3 todo, onde nós falamos de antecedência matrilinear, falamos de aculturação, falamos de recognição. Então, você vai ler, né? Utilize o livro didático para que você ganhe mais conhecimento e conheça diversas culturas também, diversas formas de expressar os sentimentos. Um abraço, até a próxima.